Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui sempre com uma entrevista inédita para você e escolhida por você. Você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais e também através do nosso e-mail. Você pode sugerir a pauta que você quer assistir aqui nas próximas entrevistas, tá bom? Não se esqueçam de, ao entrar no canal, se inscrever, acessar o sininho, ativar o sininho para que você possa receber as nossas notificações. E se você gostar das entrevistas, compartilhe. Isso é muito importante para o nosso canal, tá bom? Olha só, o tema que nós vamos abordar hoje aqui trata-se do ouro verde, como é bem conhecido. Vamos falar de lúpulo. E para falar desse lúpulo, nós vamos conversar com um especialista. E eu vou falar agora, daqui a pouco, para vocês, com quem nós vamos bater esse papo gostoso aqui no Cá Entre Nós dessa semana. Solta a vinheta! Ele é administrador de empresas, com 20 anos de experiência no mercado financeiro, técnico em agronegócio, pós-graduado em gerenciamento de marketing, produtor e presidente da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, a Aprolúpulo. O nosso bate-papo hoje é com o nosso querido amigo Alex Creus. Seja muito bem-vindo e obrigado pela participação, Alex. Olá, Nelson, tudo bem? Eu que agradeço o convite aí, é uma honra poder participar do programa Cá Entre Nós. Vamos bater um papinho aí sobre lúpulo aí. Alex, após 20 anos de experiência no mercado financeiro, o que te atraiu para você trilhar os caminhos do agro? Nelson, sabe que o agronegócio é uma coisa que eu sempre gostei desde pequeno, tá? Como tu comentou, eu trabalhei aí 20 anos no mercado financeiro, mas o que eu sempre gostei mesmo foi de mexer com a terra, lidar com o campo, essas coisas, né? E aí dizem que a vida começa aos 40, e então eu tive a oportunidade de participar do processo seletivo para a primeira turma do curso técnico em agronegócio do Senar. E fiz a prova, passei, comecei a fazer o curso, e o curso era aqui em Florianópolis. Na época eu ainda trabalhava no mercado financeiro, só que já morando em Curitiba, né? Nasci em São Paulo, morei em São Paulo. Trabalhei praticamente a vida toda no mercado financeiro e depois me mudei lá para Curitiba também trabalhando no mercado financeiro. E aí surgiu essa oportunidade de fazer esse curso. Então, no decorrer do curso, me mudei lá para Florianópolis. E as coisas começaram a mudar lá na minha vida aí. Então, de lá para cá, muita coisa mudou e deixei de trabalhar no mercado financeiro e hoje trabalho com agronegócio, que é uma coisa que eu gosto muito. Alex, nós sabemos que o lúpulo é um dos principais ingredientes na fabricação de cerveja, certo? Eu gostaria de saber qual é a verdadeira função do lúpulo nessa composição. Bom, para essa pergunta aí, a gente tem que explicar algumas coisas que é o seguinte, por exemplo, no lúpulo, basicamente existem dois tipos de lúpulos, que são lúpulos de amargor e os lúpulos de aroma, tá? Então, os lúpulos de amargor, como o próprio nome diz, né, eles remetem à questão do próprio amargor lá da cerveja, que é dado através dos alfa-ácidos, que são compostos químicos que estão presentes dentro lá da lupulina, que estão dentro dos cones de lúpulo. E também tem os lúpulos de aroma, que são os lúpulos que puxam mais, tem a questão dos óleos essenciais mais apuradas aí, são mais destacados nesses tipos de lúpulo. Então você tem basicamente esses dois tipos de lúpulo aí, que são os lúpulos os aromáticos e os de amargor. Um outro ponto também interessante, que uma das funções que o lúpulo tem naturalmente é controle de
de bactérias. Ele evita a proliferação lá de bactérias dentro lá da cerveja. Tem até uma história interessante aí, que diz que o estilo de cerveja IPA, Indian Pale Ale, ele foi descoberto ao acaso pelos ingleses aí, nas suas navegações para a Índia, e onde eles transportavam nos navios a cerveja em barris, e na metade lá do caminho essa cerveja já estava estragada aí pela proliferação lá de bactérias, ela já estava contaminada. E aí começaram parece que adicionar lúpulo nessa cerveja, e eles perceberam que nessas adições eles conseguiam permanecer mais tempo com a cerveja sem estragar. Até que conseguiram chegar na Índia com essa cerveja. Então tem essa história que diz que esse estilo aí, IPA, né, Indian Pale Ale, é em função dessa questão aí, que é meio que ao acaso que foi descoberto. Alex, quais os principais fatores que devemos observar para o plantio do lúpulo? Então, Nelson, para essa pergunta aí, é interessante também, assim, tem alguns pontos aí que são importantes nós colocarmos. O que acontece? Nós sempre ouvimos dizer que no Brasil não era possível se plantar lúpulo. Isso aí era tido como verdade aí até pouco tempo atrás, e esse paradigma foi quebrado. Dizia-se só que o lúpulo podia ser plantado aí na latitude 35 a 55 do planeta, de norte ou a sul. Fora dessas latitudes, nós não teríamos aí fotoperíodo para se plantar lúpulo, tá? Então, de alguns anos para cá, graças ao movimento aí movimento lá cervejeiro artesanal, houve esse fomento aí lá do cultivo de lúpulo. No início, algumas pessoas cultivavam lúpulo aí para o seu próprio consumo, e as coisas foram evoluindo, viram que a planta ela vinha, que ela dava produção, que ela começava a produzir, que ela tinha lupulina, e que ano após ano aumentava essa quantidade, a quantidade de cones na planta também. Então, assim, alguns pontos para você produzir lúpulo importantes são a questão da insolação. Então, aonde você for plantar lúpulo, que você tenha a maior exposição solar possível. O lúpulo é uma planta que gosta muito de água, mas é importante tomar cuidado porque ela não tolera encharcamento. Então você tem que ter uma área bem drenada, um solo não muito raso. O lúpulo gosta de solos profundos, solos porosos. Adubação também, o lúpulo é bem exigente, principalmente nos 3 principais macronutrientes, que são nitrogênio, fósforo e potássio, principalmente nitrogênio e o potássio. Muito importante que você plante lúpulo aí. Se você vai plantar lúpulo pensando em algo mais comercial, que você o faça com irrigação. A irrigação lá por gotejamento para o cultivo de lúpulo é fundamental. Para quem vai começar também, faça a sua análise de solo. Importantíssimo você fazer a sua análise de solo, assim como para qualquer cultura existente que você vai começar o plantio, tu tem que fazer a sua análise de solo para você ver como é que está o seu pH, a sua disponibilidade lá de nutrientes, para poder acertar tudo isso aí daí. Então, assim, esses daí são alguns dos principais fatores que devem ser observados. Tem mais um que é muito importante para quem está começando.
procure mudas, não compre sementes. Você ouve hoje você no Mercado Livre, você encontra muita gente fazendo anúncio de venda de mudas de lúpulo e de sementes. Não aconselho fazer compra nem de semente, nem de muda via esses sites tipo Mercado Livre. Hoje já existem viveiros credenciados ao Ministério da Agricultura e autorizados a vender mudas de lúpulo. São viveiros onde você tem plantas com origem genética, são plantas confiáveis. Então, procure também esses viveiros no site lá da própria associação. Nós temos lá em Parceiros os principais viveiros, então vale dar uma olhadinha no site, o www.aprolupulo.com.br. Então, assim, esses são alguns cuidados aí para quem está iniciando lá no cultivo, importante de se tomar. E claro, se a pessoa for fazer um investimento de área maior, um plantio maior, busque também uma assessoria técnica, né? Hoje nós temos aí profissionais especializados já em plantios de lúpulo no país. Então, vale a pena também você contar com um apoio técnico, uma vez que o investimento inicial ele não é baixo e proporcionalmente ao valor lá do investimento, uma assessoria técnica aí sai barato, porque vai te livrar de problemas aí que você pode vir a ter lá na frente, que são pequenos detalhes que acabam fazendo uma grande diferença no futuro. Alex, quantas e quais variedades são produzidas de lúpulo hoje no Brasil e o que difere uma da outra? Então, Nelson, hoje nós temos aqui no Brasil aproximadamente 40 variedades, ou um pouco mais ou um pouco menos, eu não me recordo de cabeça. Dentro do Ministério da Agricultura nós temos o RNC, que é o Registro Nacional de Cultivares. Então, se a pessoa quiser saber quais são as variedades que hoje estão liberadas para cultivo aí no país, dá uma pesquisada na internet, por exemplo, procura pelo Cultivar Web, e aí é uma página fácil de achar. Lá você coloca a planta pelo nome científico, que é Humulus lupulus, que é o nome científico do lúpulo, né? E aí vai abrir a tela com o nome de todas as variedades que estão cadastradas lá no RNC. Então nós temos aí aproximadamente 40 variedades hoje. Todas essas variedades são de domínio público. O domínio público é o quê? São variedades que foram criadas aí já faz algum tempo já em outros países, principalmente Estados Unidos e Alemanha, né? Então você tem essas variedades já são variedades antigas de lúpulo, as quais já se passaram mais de 20 anos aí que elas existem, então já se tornaram já de domínio público, não tem mais patente. Então todas essas variedades que hoje nós trabalhamos no Brasil aí são de domínio público. E aí é como aquilo que eu tinha comentado anteriormente. Basicamente ela se divide em variedades que são de amargor e variedades que são de aroma. Basicamente é isso aí. Nós sabemos que o plantio do lúpulo ainda é recente no Brasil. Mas eu lhe pergunto, já existe uma cadeia produtiva formada? O Brasil já consegue produzir em escala comercial? Então, Nelson, existe aí já o início de uma cadeia produtiva no país, tá se formando. É importante ressaltar que desde a criação da associação da Aprolúpulo, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Lúpulo, ela se deu em maio de 2018. Tá? Então temos aí um pouco mais de 2 anos
de criação lá da associação. E a criação lá da associação, ela se deu exatamente por um grupo lá de pessoas que tinham o interesse no cultivo de lúpulo, e na época todo mundo tinha as mesmas dificuldades, os mesmos interesses, e todo mundo estava gastando energia aí individualmente. E aí, graças às redes sociais, nós começamos a nos conectar, a nos conhecer, trocar ideias, fizemos algumas reuniões, alguns encontros, pequenos workshops aí, mais para debater a situação atual. E aí percebemos que todos tinham as mesmas dificuldades, os mesmos interesses, e aí foi amadurecendo a ideia lá de criação lá da associação. Juntamos aí um grupo de pessoas e aí começamos a elaborar um estatuto, e tivemos ajuda importantíssima do Ministério da Agricultura, que nos orientou bastante e nos apoiou muito nesse processo. Buscamos orientação jurídica também, e aí saiu a associação. Foi feito chamamento público, né, no Diário Oficial da União, e aí no dia 19 de maio de 2018 fundou-se a associação. E aí de lá para cá as coisas elas vêm acontecendo. Então, assim, nada acontece da noite para o dia, sabemos disso. Se você pegar a Alemanha, produz lúpulo há mais de um século. Estados Unidos também já chega aí a dezenas de anos, 60, 70, 80 anos aí de cultivo de lúpulo. Então, a Alemanha e Estados Unidos são os dois principais produtores mundiais aí, com mais de 70% de mercado. Então, claro, nós ainda estamos engatinhando perto deles, temos muito que evoluir, temos diversos gargalos, temos desafios enormes pela frente, mas foi dado o pontapé inicial. Então, eu acredito que essa organização lá dos produtores veio ajudar muito. O pessoal tem buscado bastante a questão de profissionalização lá do setor. Hoje, para você ter ideia, nós somos aproximadamente 130 associados, divididos aí em 10 estados brasileiros. Então, assim, tem bastante gente. Sabemos que ainda tem um público que tem um pessoal que ainda cultiva lúpulo e que não é associado. Eu estimaria aí talvez a mesma quantidade lá de pessoas ou um pouco menos em relação ao número lá de associados que nós temos hoje. Então, assim, já existem algumas iniciativas aí de criação de empresas específicas para esse mercado, então voltadas lá para criação lá de tecnologia, empresas voltadas para a questão lá de assessoria técnica para plantios de lúpulo. Temos hoje viveiros legalizados e autorizados pelo Ministério da Agricultura a vender mudas de lúpulo. Então, assim, nesses 2 anos aí lá de associação, praticamente um pouco mais, bastante coisa já aconteceu. Um ponto muito importante que tem que ser destacado é que no final do ano passado foi criada a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva Cervejeira dentro do Ministério lá da Agricultura. Não existia essa Câmara Setorial. Hoje no país existem 30 e poucas câmaras setoriais. Uva e vinho, por exemplo, cachaça tem, soja, leite, carne. Os principais segmentos aí lá do agronegócio brasileiro, e foi criado recentemente aí a Câmara Setorial lá da cerveja. E a associação, ela é um membro permanente e com direito a voto. Então isso daí vai nos ajudar muito aí lá nos nossos pleitos, com certeza, na estruturação lá da cadeia, né, lá na cadeia produtiva do lúpulo, e isso só tem a ganhar, com certeza.
Alex, dando continuidade ao nosso bate-papo, gostaria de saber quais são as regiões do Brasil que já estão produzindo lúpulo e se existe alguma restrição natural para este cultivo. Então, Nelson, essa é uma pergunta que eu gosto lá de responder, porque, como eu tinha dito antes, nós sempre ouvimos dizer que no país não era possível plantar lúpulo. Então, esse paradigma aí já foi quebrado. Posteriormente, nós ouvimos dizer que o lúpulo produzido não seria bom, não teria qualidade suficiente, teores de alfa-ácido, de óleos essenciais, seus compostos químicos não seriam bons, por aí vai. E também esses paradigmas já começaram a ser quebrados. Então, assim, hoje nós temos, como eu comentei anteriormente, aproximadamente 130 associados, né, na Prolúpulo, divididos em 10 estados brasileiros. Então, nós temos associados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Tocantins. E chama a atenção o seguinte, hoje a maioria lá dos associados estão em regiões com clima mais frios no inverno, em regiões serranas. Então, nós não reinventamos a roda, nós pegamos modelos lá de fora, que já funcionam há décadas ou mais de 100 anos, e adaptamos a nossa realidade aqui. Então, a maioria lá dos associados hoje estão em regiões que possuem no inverno um clima mais... possuem no inverno... estão em regiões que possuem inverno um pouco mais rigoroso. Então, principalmente em regiões serranas. Então, você pega na Serra Gaúcha, aqui na Serra Catarinense, lá no Paraná, em locais também de altitude próximas lá de 1.000 metros. Em São Paulo, Serra da Mantiqueira, no Rio ali, Petrópolis, Teresópolis, também regiões serranas, no Espírito Santo também. Mas, por outro lado, nós temos produtores em regiões muito quentes. Então, por exemplo, no interior de São Paulo, lá, aí no noroeste do estado, São José do Rio Preto, por exemplo, ali para o lado lá de Fernandópolis, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, perto de Natal, Tocantins. Então, assim, o lúpulo tem se mostrado muito versátil. Então, não dá para dizer que o lúpulo só vai em locais frios. Não, seria uma inverdade. Tem variedades que têm se adaptado bem a regiões quentes. Nessas regiões até o pessoal chega até ter 2 a 3 safras por ano, porque o lúpulo em seu ciclo teoricamente normal, no inverno ele estaria em dormência. Então ele passa aqui no sul, por exemplo, eu estou aqui em Lages, em Santa Catarina, na Serra Catarinense. Então agora na época do inverno o lúpulo está em dormência, no início lá da primavera ele começa a brotar, aí ele vai crescer até o final de dezembro, começo de janeiro, vai florir, vai dar os cones, e lá para o final lá de fevereiro, março, início de março a gente tem a colheita. Fez a colheita, corta a planta inteira, e aí já vai começar a entrada de inverno, ele vai entrar em dormência novamente. Então aqui em regiões frias você tem uma safra por ano. Em locais quentes o lúpulo ele não entra em dormência, ele está sempre em estado vegetativo crescente. Então em função disso, quando o pessoal colhe, passa um mês e meio, por não apresentar frio, o lúpulo começa a rebrotar naturalmente. E aí o pessoal conduz esse rebrote e você tem aí uma nova safra. Claro, tudo depende ainda muito de pesquisa lá no país lá com relação ao lúpulo. Nós temos poucas informações para nossa realidade. Então, assim,
se essas plantas em locais quentes elas vão ter a mesma produtividade que uma de local frio, se a duração em anos dela vai ser menor ou igual a uma que entra em dormência, isso aí a gente não sabe ainda. Mas hoje, na prática, nós temos cultivos de lúpulo tanto em regiões frias quanto em regiões quentes. Isso aí só no futuro e através lá de pesquisa que nós vamos saber o que é melhor para o cultivo no país. Mas por enquanto essa é a nossa realidade. Mediante as suas explicações, Alex, dá para se ter uma ideia do tamanho de mercado de lúpulo ainda a ser explorado no Brasil? Então, Nelson, dá sim. Para você ter uma ideia, hoje o país praticamente importa quase que 100% do lúpulo que é utilizado, tá? Então, só por aí você tem uma noção do potencial que nós temos aqui para a produção de lúpulo no Brasil. Sem se falar, quem sabe aí futuramente numa exportação, por que não? Mas para você ter uma ideia, dados de 2018 fechados que nós levantamos, o Brasil no site do governo federal. O Brasil importou 3.362 toneladas de lúpulo em diversas formas, então pellet, flor, extrato, óleo essencial. Então, assim, para você ter uma noção, isso daí é um número bem elevado. Então, eu estimo aí para você produzir hoje, supondo que esse número, 3.362 toneladas, fossem de pellet ou de lúpulo em flor seco, nós estaríamos falando aí de uma área talvez de 3.400 hectares de lúpulo plantado. Hoje, o Brasil, nós talvez estejamos aí entre 40 e 50 hectares de área plantada. Então, por aí você vê o tamanho desse mercado, a oportunidade que existe. E, claro, só que isso vai depender desse aumento lá de produtividade de diversos fatores aí, principalmente gargalos na parte lá de processamento. Isso daí nós vamos ter lá que trabalhar bastante para conseguir superá-los aí e fazer com que esse mercado cresça e o Brasil aí, e que a gente, enquanto produtores, tenhamos aí uma pequena fatia inicialmente desse mercado. Qual a perspectiva do lúpulo no Brasil em função da pandemia mundial? Bom, Nelson, para essa tua pergunta aí, eu vou dividir a resposta em duas partes, pode ser? Seguinte, com relação, vamos falar de perspectiva de uma forma geral. Então, como eu comentei anteriormente, aí nós temos grandes desafios, tá? E um deles, por exemplo, é a parte lá de processamento do lúpulo. Então, para que a gente consiga ganhar escala, a gente tem que resolver a questão de maquinários e equipamentos. Então, se hoje tu pega, por exemplo, na Alemanha e nos Estados Unidos, os caras têm máquina para tudo. Então, para colheita, para parte lá de pelagem, a parte lá de secagem já é uma máquina, é a própria peladora que é a que separa os cones das ramas, que já joga através de esteiras para as câmaras de secagem, que de lá já caem, também vão por esteira, já vão para um enfardamento, que o pessoal chama de, faz os fardos de 90 quilos prensados, que eles chamam de bale. De lá vão para a câmara fria, depois de lá eles fazem a pelletização, que é pegar esse lúpulo seco em flor e transformar em pellet. Então, assim, para que a gente consiga ganhar escala de produção,
nós vamos ter que conseguir fazer isso, essa parte de máquinas e de equipamentos aqui dentro lá do Brasil. Então, nós ainda temos esse grande gargalo. Já existem iniciativas, tá? Mas ainda são pequenas, ainda tem que melhorar vários aspectos, mas já existe alguma coisa nesse sentido. Então, para você ter uma noção, por exemplo, na Alemanha, uma propriedade de 5 hectares de plantio de lúpulo, pai e filho tocam a propriedade, porque eles possuem maquinários e equipamentos para tudo. Aqui, para você ter noção, uma área de 1 hectare, por exemplo, o que eu tenho aqui, 1 hectare de lúpulo, é muito trabalhoso. Por quê? Porque a gente não tem os equipamentos adequados para o cultivo ainda. Então, assim, enquanto isso daí não se resolver, com certeza a gente vai ter, nós não vamos conseguir ganhar escala comercial de plantio. Então, isso é fato. Com relação à pandemia, tem alguns pontos assim que são desfavoráveis, ao meu ver. Então, por exemplo, já é sabido já tem alguns indicadores aí que muitas das cervejarias e micro cervejarias que estão registradas no mapa, né, no Ministério lá da Agricultura, infelizmente elas vão fechar as portas. E é um número grande, não é um número pequeno. Estamos falando aí talvez de 30%, 40% de todas micros cervejarias e cervejarias registradas no Ministério lá da Agricultura lá no país. Então, assim, é bastante coisa. Então, para isso daí, a gente sabe que, assim, para nós, produtores de lúpulos, são potenciais clientes que deixam de estar no mercado. Porém, por outro lado, nós temos um outro ponto que, para nós, acaba se tornando uma oportunidade, que é o quê? No momento, no auge lá da pandemia, principalmente no hemisfério norte, então nós estamos falando de Europa e de Estados Unidos, que são os maiores produtores mundiais, existem ainda processos que são manuais. Por mais tecnologia que você tenha, tem parte lá do processo, lá do plantio, lá das conduções das ramas, e, por exemplo, eles são manuais, não tem máquina para isso. E bem no auge desse processo, bem nessa etapa lá do processo deles lá, eles tiveram seríssimos problemas lá de mão de obra. Então, eles não tinham gente suficiente aí para conseguir fazer isso daí. Então, pode ser que eles venham a ter uma quebra de safra em função lá da pandemia mundial. Então, tendo essa quebra lá de safra, eles têm aqueles contratos futuros deles para entrega lá dos produtos primeiros. Então, assim, como é que funciona esse mercado lá fora? O pessoal vende o lúpulo e eles têm contratos futuros a honrar. Então, assim, o produtor tem que entregar 1 tonelada, por exemplo, para a cervejaria tal, durante 10 anos. Então, ele tem que honrar esse contrato todo ano. Aquilo que sobrou, ele vai vender no mercado dele local. Então, assim, e depois o que ele não conseguiu vender, eles mandam para cá. Então, tu pega, por exemplo, eles tendo uma quebra de safra, pode ser que eles não tenham excedente lá de produção para exportar. Então, para nós aqui, é uma oportunidade, né, de colocar o nosso produto melhor ainda dentro lá do mercado. É uma porta aí que se abre para que a gente consiga botar um pé para dentro. Por outro ponto também, que para nós talvez venha a ser favorável, é a questão do câmbio. Esse dólar, esse preço que está na faixa lá de R$5, inviabiliza muita coisa. Então, você pega o preço de um lúpulo que o ano passado importado custava R$100, por exemplo, com esse câmbio que ele está custando R$150, R$160. Então, isso daí também acaba sendo um outro ponto que, de repente, para nós venha a favorecer.
Então isso daí nós vamos ter uma noção aí no início do ano que vem, como é que esse mercado aí vai se comportar. Alex, cá entre nós, já existem cervejas produzidas com lúpulo exclusivamente produzidos aqui no Brasil? Pô, então, Nelson, já sim, já existe. Nós temos assim, o nosso lúpulo ainda, ele é um lúpulo novo, tá? Então, o lúpulo, ele é uma planta perene que você conduz a mesma planta e toca ela aí no plantio 15 anos a 20 anos, aí, a mesma planta, tá? Então, com isso daí, ela só atinge a sua maturidade, né? Você começa a expressar o seu máximo potencial produtivo lá pelo terceiro, quarto ano. Então, os nossos plantios um pouco maiores aí, eles estão para entrar, para chegarem nessa fase. Então, hoje nós temos aí cervejas que já são feitas, ainda são feitas utilizando lúpulo importado, mas já com uma adição já de lúpulo nacional. E tem cervejas que já foram feitas 100% com lúpulo nacional. E cá entre nós saiu uma baita cerveja. Ficaram boas. Eu tive já o prazer já de degustar algumas já. Tem uma até aí perto de você, no interior de São Paulo, feito com um lúpulo lá de um amigo nosso aí. E ficou uma baita cerveja. Vale a pena, quando tiver a oportunidade, experimentar que não vai se arrepender. Não deixa nada a desejar, pelo contrário, é um lúpulo fresco, utilizado numa cerveja fresca também, e que tem assim uma expressão fantástica, show de bola. Alex, nosso muito obrigado por sua brilhante entrevista, esclarecedora, fantástica. Creio que todos tenham gostado, viu? Olha só, agora você vai ter um espaço exclusivo para que você deixe os seus contatos, porque eu tenho certeza que você vai receber muitas ligações, muitos e-mails, e o pessoal vai começar a te seguir ainda mais nas suas redes sociais. Por favor, é a sua vez. Bom, Nelson, eu que agradeço aí pela oportunidade aí, é uma satisfação muito grande poder falar um pouquinho aí do nosso trabalho, do cultivo de lúpulo lá no país, né? E agradeço a todos também que assistiram aí ao nosso bate-papo aí. Deixo o convite aí lá para conhecer um pouco mais lá do nosso trabalho dentro lá da associação, através do nosso site, que é o www.aprolupulo.com.br. Lá nós temos algumas informações interessantes, tem até, para quem vai iniciar lá no cultivo de lúpulo, tem um manual de boas práticas que nós desenvolvemos justamente para quem vai iniciar lá no cultivo de lúpulo. E também eu deixo os meus contatos pessoais aí. Aqui eu estou aqui em Lages, na Serra Catarinense. O dia que o pessoal tiver a oportunidade lá de nos visitar, nós estamos aqui fazendo trabalho na Lúpulos Serrana. Então estamos no Face, estamos no Instagram também. Então é só dar uma pesquisada lá, Lúpulos Serrana. E aí vai conhecer um pouco mais lá do nosso trabalho, lá que a gente vem desenvolvendo aqui. E também da nossa empresa de assessoria e consultoria técnica, que é a Hopes Prime, que é www.hopesprime.com. Hopes é H-O-P-S, Prime, P-R-I-M-E, tudo junto. Então, hopesprime.com. Temos uma empresa também lá de assessoria e de consultoria aí, em plantios de lúpulo, junto com mais um sócio, agrônomo, mestre em solos. Então também fica o convite lá para conhecer também um pouco desse nosso trabalho. Então, o meu muito obrigado a todos, mais uma vez, valeu aí pelo bate-papo. E em outras oportunidades espero vê-los novamente, tá ok?
Grande abraço a todos. Até mais. Se cuidem. Conversei com meu amigo Alexander Creus. A semana que vem estaremos de volta, na quinta-feira, às 19 horas, um encontro marcado com uma nova entrevista para você. Entrevista que você escolheu através do nosso e-mail, sugerindo a sua pauta. Você também pode nos seguir nas redes sociais e também acessar o canal, fazer sua inscrição, acesse, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita, dá um like e divulgue os nossos vídeos. Se você gostou, vamos divulgar, isso é muito importante para o nosso canal. Um grande abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta!